Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Apertando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre dois fundos imobiliários muito interessantes, o IRDM11 e o CPTS. E a gente vai comparar os dois para tentar descobrir qual deles é o melhor investimento. Mas antes de tudo, aqui tem um ponto muito importante. Ambos esses fundos imobiliários, eles são fundos imobiliários de papel. Só que a gente não pode comparar eles diretamente. Isso porque tem uma grande questão que a gente sempre tem que analisar nos nossos investimentos, é que todo investimento a gente tem que analisar duas coisas, o risco e o retorno. Então a gente tem que sempre tentar balancear os investimentos que têm maior retorno para o menor risco possível, quando comparado com os outros investimentos que a gente pode fazer. Então, entre o IRDM e o CPTS, aquele que acabar pagando mais dividendos não necessariamente vai ser o melhor de todos. Isso porque o risco dos dois é diferente. E aqui é muito importante a gente entender melhor o que seria esse risco. Bem, esse risco seria uma chance de calote, seria uma probabilidade de você não receber o dinheiro que você emprestou a um empreendimento através de um CRI. O risco ele também pode ser entendido como uma perda permanente de capital. Poxa, você perdeu dinheiro e vai ser aquilo ali mesmo, ele não vai se recuperar depois. Então é muito importante a gente balancear o risco com o retorno. Não necessariamente aquele investimento que vai trazer o maior retorno é aquele que deve ser investido, porque é o que tem o maior risco e muito provavelmente esse retorno que você projetou no longo prazo pode acabar não acontecendo. Então, na verdade, existem três classes de fundos imobiliários de papel. Existem aqueles fundos imobiliários high yield, ou seja, o que tomam muito risco para ter um rendimento alto, como por exemplo o DEVA 11, o Hectare, o Versalhes, o Tord e vários outros. Existem também os high grade, que são fundos imobiliários que compram CRIs de altíssima qualidade que dificilmente vão dar algum problema. Que é o caso, por exemplo, do CPTS, do KNCR. E existe também os middle risk, que seria meio que um meio termo entre os dois. Então ele toma mais risco do que um high grade, do que aquele fundo imobiliário que só compra CRIs de altíssima qualidade, mas ele não toma tanto risco assim quanto os high yield, que são aqueles que tomam um risco gigantesco para pagar um rendimento gigantesco também. Então eles ficam ali meio que no meio termo, que seriam os famosos middle risk, que é o caso do Iridium e também do RECR, que podem ser considerados aí fundos imobiliários de papel middle risk. E aqui que fica a grande questão, porque o CPTS ele deveria ter um risco menor do que o IRDM, certo? E ele também deveria pagar menos rendimentos do que o IRDM, porque o IRDM ele está aí tendo um risco maior. E a grande questão desse vídeo é que esse deveria nem sempre acontece, e a gente vai mostrar isso daqui ainda nesse vídeo. Bem, vamos começar agora aqui falando do CPTS. O CPTS atualmente vem sendo negociado ali muito próximo a R$ 81 por cota. E aqui a gente tem uma tabela que o próprio CPTS disponibiliza para a gente conseguir aí calcular quanto que a gente vai receber por investir no CPTS a determinado valor. Então aqui, no muito próximo dos R$ 81, que é o valor mais próximo que a gente tem do preço atual que ele vem sendo cotado, a gente vê que os CRIs dele pagariam 9,62. Tá bom, só que ele tem uma taxa de administração, que a gente tem que retirar desse valor. E com isso a gente chegaria que para quem investir no CPTS hoje, no preço atual de 80,93, receberia alguma coisa muito próxima a IPCA, mais 8,57 líquido na tua conta. E isso daqui é um ponto muito interessante. E esse valor é extremamente alto, considerando o risco do CPTS. Isso por conta que esse fundo está atualmente abaixo do valor patrimonial. Então, se o valor patrimonial fica ali muito próximo dos R$ 90, enquanto ele vem sendo cotado muito próximo dos 80. E conforme a gente consegue ver, quanto mais barato o fundo imobiliário vai ficando, quanto mais ele cai, mais ele vai aumentando o seu prêmio. Quanto ele vai mais aumentando, o quanto você vai receber por investir nesse fundo imobiliário. Bem, agora a gente vai falar do IRDM11. Só que ao contrário do CPTS, ele não tem uma tabela já pronta, então a gente vai ter que construir a nossa tabela. Mas não é nada muito difícil, nada de outro mundo, vou mostrar aqui o passo a passo. Mas antes de tudo, a gente está aqui no metade do vídeo, e se você estiver gostando, eu vou pedir para você se inscrever, para ficar por dentro dos próximos vídeos aqui do canal, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, para ajudar a divulgação aqui do canal, tá bom?
Então aqui, no caso do IRDM, a gente vai pegar a taxa média dos CRIs que ele tem em portfólio. Então aqui a gente consegue ver que mais de 60%, aliás, quase 60% de todo o dinheiro do fundo imobiliário está investido em CRIs atrelados ao IPCA a uma taxa de 8,53%. Então a gente vai usar essa taxa para fazer os nossos cálculos, e dessa taxa de 8,53% a gente vai tirar a taxa de gestão e administração, que somando as duas dá 1%. Então, com isso, a gente vai chegar que você vai estar recebendo, no caso do IRDM, 7,53% ao ano, mais o IPCA do período. Só que esse valor de 7,53% que a gente acabou de calcular está considerando que o IRDM está sendo negociado no valor patrimonial. Só que, na verdade, ele não está sendo negociado no valor patrimonial, ele está sendo negociado abaixo disso. Então, na verdade, a gente precisa dividir esse valor que a gente calculou aqui pelo P sobre VP. E fazendo essa conta, a gente vai chegar na conclusão que o IRDM está pagando para quem investir agora IPCA mais 7,92% ao ano. Um rendimento muito interessante, mas aqui vale ressaltar o seguinte, que na verdade o que a gente mostrou nesse vídeo daqui é que o CPTS ele tem menos risco e também mais retorno do que o IRDM. Como a gente mostrou, o IRDM está pagando IPCA mais 7,92%, enquanto o CPTS está pagando aqui em torno de 8,57% ao ano. O que vai então provar que, na verdade, o CPTS ele tem um risco menor, porque ele é um fundo imobiliário high grade, enquanto o IRDM ele é um fundo middle risk, e também ele está pagando mais do que o IRDM, porque ele está mais descontado, porque a cota dele caiu mais, e isso proporcionou que ele consiga pagar mais rendimentos do que o IRDM. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim e vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui no canal, um que a gente analisa cada um desses fundos imobiliários. Gente, forte abraço e até mais!